O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Mentira. Para tudo, para tudo, para tudo. Nossa, até cuspi aqui. Olha, gente, não é bem assim como diz a música, tá bom? Hoje nós viemos contar nosso relato sobre o golpe que sofremos. Olha, é triste, viu? É triste. No auge dos nossos 25 e 28 anos, sofremos um golpe de uma menina de 17 anos. Vocês acreditam? Vocês gente? acreditam? Então, muita gente já sabe o que aconteceu porque acompanha a gente lá no Instagram e estava ansioso pra isso acontecer. E muita gente não acompanha a gente no Instagram ou chegou aqui de paraquedas e vai saber agora porque a gente vai contar tudinho pra vocês. É verdade. Esposa de que dias? É esposa de gente o nome disso. A gente vai esposar o bagulho. Algum tempo atrás a gente divulgou pra vocês que a gente foi convidada pra participar de uma casa de tiktokers e influenciadores. Isso. Que se chamava Party House. Isso. Tinha uma pessoa que estava organizando esse evento e, como já tá na justiça, já tem boletim de ocorrência andando, a gente não vai falar o nome da pessoa, a gente vai chamar ela de Joaquina, pode ser? Mas a maioria já sabe o nome, enfim. No dia 21 de janeiro, a gente recebeu uma mensagem pra gente participar dessa house e tinha várias amigas nossas participando. Sim, a gente entrou num grupo de WhatsApp. Aí a gente perguntou assim, como que funciona? Porque a gente falou que queria, a gente não sabia se tinha que ajudar no aluguel, se tinha que ajudar com alguma despesa. Foi aí que ela falou, não, hospedagem e alimentação é gratuito, então... Sim, a gente só ia ter que pagar nossas passagens pra ir pro lugar. Aí a gente pensou assim, nossa, tudo bem? Aí eu comentei com a Flávia, qual a finalidade de você fazer uma parada que vai rolar muita grana e você não vai lucrar nada com isso? Alguma coisa não está certa, né? Eu já tinha ouvido falar que quando a galera vai pra essas casas de tiktokers, eles dividem os valores, né? Então alguma coisa pra entrar, entendeu? Ajudam a pagar aluguel, alguma coisa assim, ou arrumam um patrocínio, e até então a gente não tinha visto nada, né? A princípio ela entrou em contato com a gente porque essa house ia ser em Floripa em maio. Então a gente falou, ah, tudo bem, vamos, talvez até lá vai estar melhor do Covid, parará. Isso a gente entrou em contato com ela em janeiro, final de janeiro. Aí ela falou que ia ter um evento, né, aqui em Balneário Camboriú, pra galera se conhecer, pra ver qual era a vibe. Não ia todo mundo, né, porque ninguém pode se deslocar duas vezes. Mas ia ser mais, tipo, pra ser uma reunião, entendeu? Onde todo mundo iria se conhecer, gravar algumas coisas, claro, mas mais se conhecer, tirar dúvida, perguntar os bagulho que tinha que perguntar. E aí a gente ficou nesse grupo com vários influenciadores e, assim, conforme a gente ia perguntando as informações, porque a gente tava muito às cegas, a gente não sabia o que ia acontecer, qual era o planejamento das coisas. As fotos que ela mandava da casa eram muito estranhas, assim, sabe? Pareciam fotos do Google mesmo. A gente olhava aquilo e a gente pensava, mano, será que essa menina é mesmo tão rica a ponto de ter dinheiro pra alugar uma casa dessas por 7 dias, entende? E assim, eram várias informações que ela meio que soltava. Primeiro ela falou que a casa era dela, depois ela falou que a casa era alugada, falou que não tinha mãe, depois ela colocou outra pessoa no grupo e começou a chamar ela de mãe. Sim. E assim, a gente começou a ficar desconfiada, é claro, porque a gente tava à mercê daquela pessoa, entendeu? A gente deu um voto de confiança mesmo desconfiando. Sim, até porque ela mexeu com uma coisa que é muito séria, né? Ela mexeu com o sonho de várias pessoas, entendeu? Todo mundo ali queria a mesma finalidade, né? Que é o quê? Se conhecer, criar amizade, vínculos, gravar. Mano, é fazer um ambiente de interação ali entre pessoas influentes que gostam da mesma parada, saca? E a gente ficou muito triste com o acontecido. Sim. E aí o que aconteceu? Pelo fato da gente estar desconfiada, a gente começou a falar com aquelas outras amigas que também estavam no grupo que estavam desconfiadas. E aí a gente criou um grupo pra, tipo assim, meio que debater o que tava acontecendo pra ver se a gente tinha um pouco mais de informação sobre isso. Porque a gente chegava nela, na Joaquina, e ela não dava informações. E aí nesse grupo a gente não conseguiu muita informação, a gente ficou ainda mais em dúvida, só que a gente falou assim, cara, eu acho que é coisa da nossa cabeça, vamos deixar rolar, porque agora tem um evento agora em fevereiro, a gente vai ver qual vai ser, ver qual é a dela, ver a vibe do ambiente, se ela é de verdade. A finalidade do evento era tipo assim, né, vamos lá e vamos perguntar o máximo de coisas que a gente puder pra ver se essa parada é confiante, porque eu não tô vendo aonde que ela vai ganhar e nem com que ela vai ganhar, porque ela não queria seguidor, o perfil dela era privado, no WhatsApp não tem foto dela, ela tipo só fez o perfil da Party House, mas ela não tinha tipo algum perfil onde ela ia fazer alguma coisa e também tipo ia crescer, entendeu? Eu não tava achando finalidade pro bagulho, aí eu pensei assim, bom, talvez ela possa ganhar procurando parcerias pra casa, né, e tipo cobrar algum valor, sei lá, entendeu? Pegar uma parte pra ela, pegar uma parte pra ela de repente, né? Era a única coisa que se passava na minha cabeça. Pode ser alguma dessas coisas, né? Mas eu não entendi nada. No final da história a gente entendeu e vocês também vão entender. É. Tá, tudo bem, a gente falou, vamos encerrar esse assunto, a gente vai ver qual vai ser e tal. E aí foi chegando perto do evento, a gente começou a perguntar qual era o endereço, porque ela tinha mandado o endereço do local que ia ser realizado o evento, só que depois ela mandou outro, então a gente ficou... Sim. E fotos de casas super tops, tá ligado? E no fundo, olha, amor, eu não sei como que a gente conseguiu cair então, nessa. eu também não sei, gente.
Aí o que acontece? Um dia entrou uma pessoa, aí a história começou a se desandar por aí, entendeu? Entrou essa pessoa onde ela falou que essa pessoa ia buscar alguém em Floripa, em outros lugares. Só que aí ela começou a chamar essa mulher de mãe. Eu até mandei pra uma amiga, né? A gente conversou entre a gente, mandamos pra uma amiga, mas a mãe dela não tinha falecido. Ela é a mãe dela, ninguém tava entendendo isso aí tá nada. muito estranho. Aí todo mundo, tipo, na fé. Ah, não, mas dia 12 a gente vai ver, então, vai lá e tal. Tipo, todo mundo foi jogando. Ah, não, dia 12 tá aí, vai mais de 10 pessoas pra perguntar coisa e tirar dúvidas. Então, dia 12 já tá aí, a gente já, sabe, começou a não se preocupar, tipo, com as coisas que estavam acontecendo, né, até ao nosso porque, redor. assim, gente, tô falando da gente, porque teve pessoas que foram mais lesadas, né? A gente teve nosso tempo perdido, a gente divulgou o store, a gente compartilhou todas as informações sobre a Party House, a gente falou em vídeo, a gente perdeu, mas assim, graças a Deus não foi nada demais. Só que aí acontece o quê? Outras pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Palhoça, outras cidades compraram a passagem pra esse evento. Sim. Inclusive, né, um dia antes, que no caso foi ontem isso que aconteceu, tá? Hoje era pra ser o evento. Essa pessoa que ia locomover as pessoas entrou no grupo falando assim, gente, é urgente, eu não tô conseguindo falar com a Joaquina. E aí ela pegou e falou, eu preciso saber quem que eu vou buscar, aonde, não sei o quê, porque a Joaquina não vai mais, a mãe dela não deixou. Aí a gente se olhou, aí o nosso mundo falou assim, vocês caíram na pegadinha do malandro. É verdade. Gente, foi assim, um absurdo. Aí todo mundo começou a tentar ligar pra menina, tentar falar com a menina, e daí todo mundo começou a se desesperar. E agora, será que essa casa existe? A gente foi à procura dessa casa, eu e a Flávia, tá bom? A gente pegou o meu sobrinho, né, e pediu pra ele ir com a gente também, né, porque tava de noite, né, gente? Era 1h da manhã, tá ligado? O bagulho acontecendo ali, 1h da manhã. Quando ela veio falar isso, já tinha gente no ônibus vindo. Sim. E aí, tipo assim, todo mundo ficou desesperado, porque daí as pessoas iam vir e não ia ter casa, entendeu? Gente de São Paulo leva 8 horas, 10 horas pra chegar aqui. Ia chegar, tipo, de manhã e não ia ter onde ficar o dia inteiro, não ia ter onde almoçar, não ia ter onde dormir, e a gente ficou desesperada. Sim. Aí nosso instinto de mãe bateu. Bateu o instinto de mãe. Amor, a gente foi como super-heróis. Vamos salvar todo mundo. Vamos, amor. E a gente chegou lá na casa, entendeu? Sim, a gente foi lá, dar uma conferida. Só que aí, gente, chegando lá, quase perto do local, a moça que ia transportar todo mundo falou que o dinheiro foi depositado na conta dela, porque ela foi contratada. Então o depósito foi confirmado. E tem o nome da pessoa que depositou, e ela teve o contato da mãe da Joaquina, que no caso é a avó, a gente não sabe, na verdade. E onde que eu parei? Como ela já sabia o nome de quem tinha depositado, e essa mulher, mãe da Joaquina, ligou, eu peguei o número dela e falei assim, cara, eu vou ligar e vou ver o que tá acontecendo, porque a gente tava assim, ninguém tava sabendo o que tava acontecendo, tava todo mundo perdido. Isso. Aí eu liguei e ela atendeu. Parecia que ela, eu não sei, parecia que ela tava muito sono, que ela não conseguiu perceber o que tava acontecendo, a seriedade do assunto. E aí eu comecei a conversar com ela, explicar que tinha uma casa, né, que foi organizada pela filha dela. Ela confirmou mesmo que ela tinha uma filha com esse nome. Confirmou a idade, confirmou o local, confirmou o número. Tipo assim, tudo batia. Tudo batia com a filha dela. E aí eu peguei e expliquei que tinha muita gente vindo, não tinha onde dormir, não sei o que. Mas no final das contas não passava pra Joaquina, pra gente poder falar com ela. Então, tipo assim, era só ela respondendo e a Joaquina lá atrás falando, tá ligado? Isso, só que assim, o fundamento da minha ligação era só confirmar que era um golpe. Sim. Porque assim, todo mundo tava achando que ela podia estar sem sinal, ela podia ter acabado a bateria, ela podia estar viajando numa festa, sei lá, qualquer lugar menos um golpe. A gente quer pensar o melhor das pessoas. Sim. E aí eu falei assim, cara, eu só quero confirmar se isso realmente é mentira. E ela falava, é mentira sim! E não sei o que, pipipi, papapó, não tem nada, isso não existe casa. TikTokers, não sei o que. TikTok, ela falava. E aí ela pegou e falou, olha aqui, Joaquina, confirma isso aqui. Não existe essa casa, não fui eu, e não sei o que. E todo momento ela tirando dela da reta, mas todo mundo sabe que foi ela. Aí o que acontece? Aí começou a surgir gente, chegou um áudio de um menino, né, falando lá no grupo que era golpe. E que outras pessoas já tinham sido lesadas por ela e prejudicadas, né? Sim. Que aconteceu outro golpe em outro ano, que agora a gente não vem ao caso, porque é uma história muito longa e a gente nem pode entrar em detalhes aqui. Sim, porque tá em processo. E também não aconteceu com a gente, né? A gente não sabe o que aconteceu lá. Aí depois a gente começou a descobrir que o quê? Existia uma outra casa que ela ia fazer no Rio de Janeiro, só que só com teens, né? Só com criança. Só com criança, então entendeu? agora vai cair a ficha pra todo mundo. Todo mundo vai entender o que aconteceu. Vai entender. Vai, amor. Agora eu vou contar. Eu vou contar essa história. Conta o que acontece. Tá bom? Aí aconteceu o seguinte, gente. Começou a surgir aí boatos de que ela criou essa casa, falou que ia colocar crianças
lá, ela estava cobrando valores dessas crianças, para as crianças entrarem na casa, entendeu? Pra dividir no aluguel, sim, ajudar com os custos da casa. A gente tem uma teoria de que ela usou a influência de todo mundo que tava ali na party house, porque são pessoas de maior, são pessoas que realmente, querendo ou não, a gente tem uma influência. Tinha gente ali com mais de 1 milhão de seguidores, 2 milhões, 3, 4, 5. Querendo ou não, a gente divulgou muito, todo mundo fez stories, tanto é que uma semana antes do evento, ela pegou e pediu pra todo mundo postar no story o que ia acontecer. Então, tipo assim, a gente acha que ela queria ganhar seguidor nessa conta pra poder confirmar essa outra de kids, pra poder cobrar dos pais. Tem até um vídeo de uma menina, ela ia pra essa house team, né, que ela gravou um vídeo, tipo, contando a versão dela sobre o que aconteceu, tá ligado? Porque ela ia levar a filha dela. Tá aqui na descrição, se você quiser assistir depois desse. Então a gente tem várias teorias, mas a gente não sabe ao certo, porque ela simplesmente sumiu do WhatsApp, pegaram o nosso áudio, o áudio da gente conversando com a mãe dela, divulgaram em vários sites fofocas. Do grupo. Foi isso que aconteceu, muita gente tá vindo no direct perguntar, então a gente veio aqui contar pra vocês todos os detalhes de tudo o que aconteceu. As pessoas que vieram pra cá, algumas conseguiram voltar, teve até um menino que veio pedir ajuda pra gente, a gente ajudou pra custear a gasolina, porque ele veio sem dinheiro, a passagem dele era pro dia 16, então tipo assim, imagina ele ficar aqui até o dia 16. A falta de responsabilidade, de empatia que ela teve com as pessoas que estavam ali, né? Tipo, olha só, além de destruir, tipo, uma coisa que, mano, todo mundo criou esperança sobre aquilo, né? Todo mundo tava com alguma coisa depositada ali naquele evento, entende? Tinha gente, mano, que tem um puta potencial pra caralho, mas o povo acaba não enxergando e, tipo, essas collabs, querendo ou não, ajudam, tá ligado? Sim. E aí a gente ficou bem chateada por ter sido fake, porque a gente tava criando muita coisa legal, tipo, imaginando como seria e não passava de uma farsa, de um golpe. Não foi porque a gente quis, né? E tanto é que a questão do Covid a gente também ficava preocupada. E aí, tanto é que alguém soltou no grupo assim, ah, mas e o Covid? Ninguém vai fazer teste? Aí ela pegou e se preocupou, porque daí era uma coisa que ela não tinha pensado. Foi aí que ela pegou e falou assim, então, todo mundo vai ter que fazer o teste. Só que em nenhum momento ela cobrou, entendeu? Então, tipo assim, pra ela já sabia que não ia rolar, porque ela já sabia, tava tudo calculado na cabeça dela, Só né? que como era uma coisa que todo mundo queria muito, a gente acabou deixando passar, entendeu? Tipo, essas paradas em branco, pela emoção, né? Tipo, de poder fazer parte daquilo, saca? E essa foi a nossa versão, a parte que a gente sabe, né? Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa história, deixa muito like aqui embaixo, entendeu? E é isso aí, gente. Tchau, até o próximo vídeo.